é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Boa tarde, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras. E de segunda a sexta nós temos encontro marcado às 4 da tarde aqui na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje eu vou receber Nalu Faria, psicóloga coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, e Jaqueline Gomes de Jesus, professora universitária e presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, para um papo sobre organização feminista e emancipação das mulheres. Antes, eu te convido a acompanhar comigo a aula Patriarcado, Capitalismo e Ameaça aos Nossos Corpos, com a coordenadora integrante do Coletivo Nacional de Mulheres do PT, Vilma Reis. Olá, companheiras, sou Wilma dos Reis, estou no Coletivo Nacional de Mulheres do PT e também milito na Marcha Mundial das Mulheres. Nessa aula a gente vai falar um pouco como o patriarcado e o capitalismo está afetando diretamente a vida das mulheres. O patriarcado e o racismo, eles são anteriores ao capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico no qual visa lucro, né? Ou seja, concentração de riqueza na mão de poucos por meio da exploração da classe trabalhadora. E a partir do momento que ele absorve o patriarcado e o racismo, aumenta ainda mais, especificamente para as mulheres, esse nível de exploração. O que explica as várias jornadas de trabalho impostas às mulheres. As mulheres, além de estarem no espaço público, exercendo trabalho formal ou mesmo informal, elas também têm que exercer no espaço privado o trabalho doméstico e de cuidados. Os de cuidados não é só daquelas pessoas que habitam dentro dos seus lares. No caso, é da mãe, do pai, dos filhos, das pessoas idosas, enfim, de uma forma geral, trazendo para si várias jornadas e um acúmulo maior de horas trabalhadas. Mesmo que essas horas trabalhadas não sejam reconhecidas, elas são invisibilizadas, né? Além disso, a gente também tem a imposição de outros padrões às mulheres, os padrões de beleza, a questão do comportamento social, o controle sobre a nossa sexualidade. O tempo todo a sociedade está dizendo como a mulher tem que se comportar para que ela não seja estuprada, para que ela não sofra violência. E isso tudo é para justificar justamente as violências que ela sofre no dia a dia. A partir do momento que a mulher rompe com determinados paradigmas, né, que são impostos socialmente, elas acabam que por sofrerem violências como uma forma de penalização, né, por estar fora desse padrão. Tivemos muitos avanços nos últimos
aliás, nos últimos não, tivemos muitos avanços nos 13 anos do governo de Lula e Dilma, como a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que tinha como objetivo central implementação de políticas públicas, a implementação e execução de políticas públicas voltadas para as mulheres, assim como também de programas, políticas sociais que tinham como objetivo a emancipação e autonomia das mulheres. Desde o golpe misógino, machista, parlamentar, midiático contra a classe trabalhadora, que tinha como sua representante a Dilma, a primeira mulher eleita como presidenta do Brasil, a gente vem sofrendo diversos retrocessos, e esses retrocessos atingem diretamente nossas vidas, nossos corpos, né? Atinge a população de uma forma geral e junto com esses retrocessos, a gente sofre com o avanço do conservadorismo. O conservadorismo que diz que lugar de mulher não é no espaço público, mas sim no espaço privado, né? Um conservadorismo que visa a precarização do trabalho, né? A precarização não só no espaço público, mas também no espaço privado, trazendo para a mulher mais sobrecarga, acentuando mais ainda as várias jornadas de trabalho. Algumas das medidas que demonstram claramente toda a agenda do governo em relação e todas as ameaças, inclusive que já estão afetando, não que irão afetar, mas que já estão afetando diretamente a vida das mulheres, a emenda constitucional 95, que é a PEC da morte, a PEC dos gastos, o corte dos gastos, que trouxe consigo o desmonte do Estado, né? A falta de investimentos na educação, na saúde, em políticas públicas, em políticas sociais. Quando você fala de não ter mais políticas públicas, não se fala mais em enfrentamento às violências, não se fala mais em enfrentamento à pobreza, não se fala mais em enfrentamento às diversas formas de opressões existentes na nossa sociedade. Pelo contrário, reforça nessas opressões, reforça a vulnerabilidade das mulheres, da população indígena, da população negra, as populações de uma forma geral que já estão historicamente em situação de vulnerabilidade. Além da emenda constitucional 95, que é a PEC da morte, nós tivemos a contra-reforma trabalhista. Por que contra-reforma? Porque ela é contra a classe trabalhadora, ela é contra tudo aquilo que a gente já tinha adquirido, inclusive direitos conquistados há mais de 90 anos, né? E assim como direitos recém-conquistados, que foi ao direito da equiparação das trabalhadoras domésticas às demais categorias dentro da classe trabalhadora. E com essa fragilização dos direitos trabalhistas, a flexibilização, o negociado prevalece sobre o legislado, o trabalho intermitente, a informalidade vai crescendo e isso vai afetando de forma gradativa e de forma avassaladora as mulheres, principalmente e mais ainda as mulheres negras, né, que estão hoje cada vez mais dentro da informalidade. Isso atrelado às várias jornadas, como eu tinha dito anteriormente, o que acontece? A mulher acaba que se dividindo, recebendo menos pelo trabalho formal ou mesmo entrando na informalidade para adequar a sua rotina o trabalho na esfera privada. Hoje no Brasil temos 3 possibilidades de aborto, sendo elas nos casos de estupro, nos casos de risco de morte para a mãe, assim também como durante a gestação identifica-se que o feto é anencefalo, optando a mãe ou não pelo aborto. E a atual proposta é de internação compulsória aquelas mulheres que têm propensão a abortarem, né? Um debate feito por um deputado extremamente conservador, que inclusive protagonizou o golpe extremamente machista, que é, no caso, a figura em questão é o Fernando Holliday, deputado federal pelo estado de São Paulo, e que vem trazendo uma grande discussão entre os movimentos feministas, os movimentos pró-vidas, de uma forma geral. É importante ressaltar que propostas como essas, às vezes, se centram em determinadas regiões do país. Todavia, se elas tomam a proporção que tomam, é porque existe um apoio maior e muito geral, não é uma coisa específica por região. E, por fim, eu gostaria de tratar com vocês acerca da reforma da Previdência, que
visa ainda mais precarizar mais ainda a vida das mulheres, que já tem várias jornadas de trabalho, sofrem as diversas formas de violência, e é bom colocar que violência não só a violência no espaço privado, mas as violências no espaço público. O último ponto que eu gostaria de tratar com vocês é a questão da reforma da Previdência. A gente vive um desmonte do Estado, a precarização do trabalho, o fim de diversas políticas públicas sociais que garantiam um mínimo de bem-estar para a população de uma forma geral. E o mínimo que se esperava ao final de todo esse desgaste, de toda essa, é uma aposentadoria minimamente de qualidade. Por fim, temos vários desafios. E aí eu gostaria de pontuar 2 específicos. A formação, a gente precisa aprofundar o estudo acerca do que está conhecendo, o que está acontecendo, para a partir daí contra-argumentar e reproduzir de forma verdadeira, de forma nítida e de forma simples para a população de uma forma geral. E também tem a questão da organização. Nós precisamos nos organizar enquanto mulheres petistas, para pensarmos juntas as estratégias para enfrentar toda essa onda de retrocesso, toda essa onda de perdas de direitos, ou mesmo para enfrentar e não deixar que esses retrocessos atinjam a nossa vida política, a nossa vida partidária. Afinal, nós vivemos numa sociedade onde o patriarcado ele é estrutural, não é algo que se dá somente do lado de fora, e a gente precisa cuidar da casa também, para que a gente consiga militar com mais qualidade. Gostou da aula da Vilma? Então você não pode perder o programa que nós exibimos no dia 30 de agosto, com a primeira aula com esse tema, o patriarcado, o capitalismo e a ameaça aos nossos corpos. Está na nossa playlist aqui no TV Elas por Elas, no nosso canal no YouTube. Faça um reparo que eu apresentei a Vilma como coordenadora e ela é integrante do Coletivo Nacional de Mulheres do PT. Essa primeira aula do dia 30 de agosto foi ministrada por uma das nossas convidadas, que eu tenho o prazer de chamar para entregar nossa conversa, Ana Lu Faria, psicóloga e ela sim coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, e também para reforçar o nosso time, a Jaqueline Gomes de Jesus, que é professora, doutora e presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. Sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Nalu, nós vivemos num país patriarcal, capitalista, e nós, quando vamos falar de emancipação das mulheres, precisamos fazer um histórico para saber de onde viemos, para onde vamos, né? Eu queria ouvir de você um relato sobre esses avanços e como nós ficamos na conjuntura atual, nesta política que está aí, de tantos retrocessos. Isso que você disse, a gente vive não só num país patriarcal, mas que tem uma constituição profundamente desigual a partir do que foi a formação do capitalismo no Brasil, que se baseou no colonialismo, na escravidão e na opressão patriarcal das mulheres, né? Desde uma perspectiva heteropatriarcal, né? Na verdade, nós as mulheres sempre resistiram às formas de opressão e a gente está sempre buscando recuperar o que é a nossa luta, o que são as resistências das mulheres e claro que a partir do final do século XIX, início do século XX, isso toma uma outra forma nessa figura da Constituição de direitos, né? Mais também de construção de políticas públicas, de reivindicação de proteção social do Estado, mas a gente sabe que a vida da grande maioria das mulheres no Brasil não foi impactada por esses direitos. A grande maioria das mulheres no Brasil sempre estiveram fora das relações de trabalho com direitos, sempre tiveram pouco acesso às políticas públicas, à moradia, e poucas possibilidades de autonomia sobre os seus corpos, e isso, numa sociedade escravagista e colonialista como a nossa,
a determinado um grau de desigualdade também entre as mulheres muito grande. E o sistema capitalista justamente utiliza isso, inclusive, para aumentar o seu grau de exploração e de dominação, né? E nos últimos anos, como já foi dito, a gente tem um processo grande de ataques aos direitos em geral, da classe trabalhadora, das mulheres, mas também tem uma dimensão mais profunda, que é de uma reorganização do capitalismo e de como ele vai se utilizando e atualizando as dinâmicas patriarcais, racistas e colonialistas nos nossos territórios, mas com uma questão que ela é permanente, né? Desde a sua evolutiva, que é justamente o controle sobre os nossos territórios, o controle sobre os nossos corpos e o controle sobre o nosso trabalho. E no caso das mulheres, a gente não pode separar isso da relação com a divisão sexual do trabalho, que tanto separa o trabalho de homem e de mulher, valorizando mais o trabalho dos homens, mas com toda essa dimensão do trabalho doméstico e de cuidados ser atribuído como algo natural às mulheres, né? E de como isso está vinculado também à sexualidade, à dimensão da maternidade, à construção da subjetividade, e como o capitalismo vai sempre inventando outros mecanismos para aumentar esse grau de controle. Então, nós podemos dizer que nós não conhecemos uma sociedade de autonomia plena das mulheres, e nós não vamos conhecer enquanto a gente não desmantelar esse modelo como um todo. E mesmo os direitos que a gente conquista, eles estão sempre em risco e sempre em ataques, como nós temos vivido nesses últimos anos. Dúvida, Nalu. Eu queria também falar com a Jaqueline, porque é isso, a gente tem um país que foi fundado também num colonialismo, né? O patriarcalismo também faz a segregação, divide, né? Discrimina, mas o movimento feminista vai na lógica inversa, trabalha pela emancipação das mulheres e pela união na diversidade. Aí eu te pergunto, como nós vamos falar de igualdade num país que tem tanta discriminação, tanta desigualdade, principalmente pensando num recorte de classe, de raça, de orientação sexual, né, de identidade de gênero? Como você vê essa questão? Então, é um desafio secular. Nós estamos nessa luta, né, Ana Lu, há alguns séculos neste país. Antes dele ser chamado de Brasil, quando era Pindorama, acho que é importante lembrar essa mudança. Os nossos povos ancestrais, sejam os indígenas, sejam os africanos que nos compõem, todos enfrentaram esse estado de coisas, essa lógica imperial, colonialista, patriarcal, e temos resistido, mesmo que nas margens. E quando eu ouço a Vilma e a minha colega também psicóloga, é um encontro de psicólogas, eu fico fascinada, mostra que a gente tem um compromisso social muito importante na nossa área. Nós somos as vozes daquelas que gritavam e que faziam a diferença já há alguns séculos. Nós somos as vozes das chicas manicongos, das travestis condenadas pela Inquisição aqui já no Brasil, 1591. Nós somos as vozes de Felipe de Souza, lésbica, condenada, de Tibira, índio que foi colocado na boca de um canhão em São Luís do Maranhão. Nós somos essas mulheres que, ao longo desse tempo, têm transformado. Somos a Qualtune, que demarcou o terreno do Quilombo, mas não necessariamente somos lembradas, que demarcou o Quilombo dos Palmares. Veja, e aí a gente está falando aqui num debate com colegas que estão pensando as mulheres na política. Em geral, se esquecem da gente, né, nesse debate. E a Ana Lu foi muito feliz em lembrar disso, que quando se pensa o trabalho das mulheres, se pensa o trabalho dos grupos que não são o homem branco, supostamente hétero, né, cisgênero e por aí vai, se esquece que nós somos a base dessa sociedade, né? Em especial as mulheres negras, que sempre trabalharam, sempre foram exploradas por esse capitalismo, como se estabeleceu aqui. E é importante lembrar, apesar do racismo, como a Vilma explicou, ele ser anterior ao capitalismo como a gente entende, esse racismo que nós vivemos hoje tem fortes raízes na concepção como o capitalismo se ocupou aqui das Américas, na lógica de exploração dos territórios dos nossos povos indígenas, dos povos ameríndios, né, de Abya Yala, como se chamava toda a América, Abya Yala, da exploração dos corpos dos povos africanos,
dos rótulos que foram aplicados para os nossos ancestrais, que não se colocavam enquanto pessoas negras, né, nem como indígenas. Esse é um rótulo que foram os brancos europeus que criaram de forma pejorativa, e que nós pegamos esses rótulos, nossos ancestrais, e ressignificaram, transformaram. E nós aqui no Brasil, em particular, temos trabalhado com orgulho para firmar pé desse lugar. E óbvio que as mulheres sempre estiveram à frente, porque somos a maioria da população. Somos aquelas que, não é à toa que vivemos uma cultura do estupro, que foram exatamente usados, os corpos em particular, né, das nossas ancestrais, as mães negras, as mães indígenas, para o interesse do senhor de escravos, do dono da capitania hereditária, cujos ancestrais estão aí hoje, donos dos meios de comunicação, donos inclusive de muitos partidos políticos. Então é sobre isso. Nós precisamos estar nesses lugares, na verdade já estávamos, muitas vezes, em geral, de forma subalterna ou apagada, mas ocupando lideranças para transformar a própria forma de pensar a sociedade brasileira. Não é um favor que o macho cisgênero hétero faz para nós. É uma necessidade para que esta sociedade viva, para que este mundo consiga avançar. Eu poderia aqui fazer relações com a lógica do meio ambiente, essa lógica exploratória, essa lógica de guerra, essa lógica que tem devastado o planeta, com as mudanças climáticas irreversíveis que a gente está vendo. Então, a derrocada desse ideário de masculinidade, que por si só é tóxico, esse ideário de masculinidade, acho que será necessário para a sobrevivência da humanidade, porque o planeta vai continuar, mas, né, como fala o nosso querido Ailton Krenak, né, e como sempre falaram as nossas ancestrais, as mulheres africanas, como a gente fala no mulherismo africano, no feminismo negro e no transfeminismo, se nós não estivermos juntas aí nessa política, dificilmente vai se mudar essa lógica da guerra e da exploração que marcou o lugar do homem na sociedade mundial e também aqui no Brasil. Né? Não é à toa que, como Vilma bem colocou, tivemos esse lugar do golpe no Brasil, do golpe contra a nossa presidenta Dilma, né? Que segue essa nossa resistência e luta por mais mulheres, por mais pessoas LGBTs, em especial mulheres trans, travestis, lésbicas, bissexuais, camponesas, trabalhadoras em todos os lugares na política. E isso exige também, para concluir aqui, lembrar que essa diversidade, por exemplo, a diversidade sexual de gênero, tem que considerar também lugares em que historicamente mulheres negras têm sido colocadas na subalternidade do trabalho, né, e mulheres, especialmente travestis, mulheres trans, que têm sido colocadas também no espaço do trabalho sexual, da exploração, sempre estiveram nesse lugar desde o começo da colônia no Brasil. Então é subverter também esse lugar e dizer que nós precisamos furar as barreiras, não é uma questão apenas das pessoas entenderem que nós temos que estar ali, mas que criem condições para que também a gente esteja para poder mudar esse planeta. Sem dúvida, Jaqueline. A gente tem que encerrar o programa em breve, mas eu quero aproveitar mais um pouquinho do tempo para falar o seguinte: nossa TV Elas por Elas tem um objetivo, a formação das mulheres para a disputa política. Mas quando a gente fala de emancipação das mulheres e de emancipação na política, nós ainda ocupamos muito pouco espaço. Eu queria ouvir a perspectiva da Ana Lu sobre isso, da ocupação das mulheres na área política, nos cargos de executivo, nos cargos legislativos. Como você tem visto a perspectiva disso? Na história já melhorou, mas ainda temos muito para avançar, não é verdade? Com certeza, mas a gente tem discutido muito essa dimensão, pensando o seguinte: nós temos que lutar ao mesmo tempo por uma profunda transformação do sistema político, né? Esse sistema político que a gente vive hoje, que nós ficamos tentando furar e construir espaços, ele tem uma lógica de desigualdade, ele funciona numa lógica extremamente capitalista, patriarcal e racista, né? Então, também a gente tem que pensar que, ao mesmo tempo que nós estamos lutando pela nossa presença nesses espaços, nós temos que lutar por mudar a forma como a gente entra nesses espaços e a forma como esses espaços se organizam. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente tiver um sistema eleitoral que é baseado na eleição individual e não em listas, que não tenham processos mais coletivos, enquanto a gente não tiver
limitação de mandatos, enquanto a gente não tiver uma estrutura de mandatos que não construa esse descolamento do deputado, da deputada, da sua base social, né, que parece que passa a fazer parte de outro mundo, a gente não vai estar construindo realmente mecanismos democráticos. E isso também tem que se vincular à dimensão da democracia participativa. Então, acho que nós sabemos que na base da sociedade, nós mulheres, em particular as mulheres negras, as mulheres camponesas, as mulheres indígenas, somos nós que gestamos os territórios, somos nós que garantimos a construção das relações e dos vínculos sociais e comunitários, que garantimos a passagem dos conhecimentos, da história, da memória e da constituição mesmo das relações de subjetividade, de sociabilidade. Então, a gente também tem que trazer essas dimensões para essa disputa política, sem a gente criar uma dicotomia, como se esse espaço da comunidade valesse menos do que o espaço das instituições. Ou seja, nós temos que empoderar muito as comunidades, empoderar muito os processos participativos populares e diminuir essa distância com as instituições e com os mecanismos de representação. Ou seja, no sentido de que aqueles que estão nos espaços de representação têm que ter um compromisso real com quem elegeu e com quem colocou ali. Isso também passa para a dimensão da gestão pública, né? Cada vez mais a gente tem que pensar uma gestão pública baseada nessa participação, nessa autogestão, nessa constituição dos espaços comuns. Mas, com certeza, somos nós mulheres, são os povos negros, os povos indígenas, os povos camponeses, pela esquerda, a partir de um projeto de esquerda, a partir de um projeto de transformação da sociedade, que vamos problematizar esse conjunto de instituições que tem aí, essa limitação da compreensão da democracia e lutar realmente por uma democracia real, onde a gente não tem democracia sem igualdade. Onde tem desigualdade, não tem democracia plena. Então, a democracia só existe com a igualdade. Então, acho que isso tem que ser o que orienta a nossa trajetória nesse processo. Muito obrigada, Ana Lu. Sem dúvida, a representatividade importa e as políticas públicas são reflexo disso, né? Menos políticas públicas voltadas para as minorias, como a gente tem visto aí, justamente pela não ocupação desses espaços de poder. Jaqueline, eu queria falar com você justamente também sobre a ocupação que a gente tem visto aí, eleições e candidaturas de pessoas trans, de mulheres pretas, da periferia, né, de uma diversidade que se candidatou e muitas foram eleitas, muitas mulheres vereadoras, mas ao mesmo tempo as barreiras aumentaram, né? Nós sabemos também que a violência política de gênero aumentou como uma forma de desestimular a ocupação dos espaços de poder por estas pessoas. Como combater isso? Olha, é um ponto, inclusive, eu participei de um debate com o Tribunal Superior Eleitoral sobre essa questão. Nós percebemos que a visibilidade e os temas que nós temos tratado de representatividade, eles não são unilaterais, eles também trazem resposta dos movimentos reacionários, que obviamente ficam perturbados com essa possibilidade de ver mais mulheres na política, ver mais mulheres negras na política, mais mulheres travestis, trans, lésbicas, bissexuais, toda a diversidade daquelas que não são consideradas o político, o candidato. Então, é uma desestabilização daquele modelo ideal de político que nós estamos mostrando que não cabe. Até porque, como eu falei, a mulher está na base da sociedade brasileira. Por que essa mulher não governa? Por que essa mulher não poderia pensar a política, né, se ela já faz a política na comunidade há séculos? E essas respostas, uma coisa que a gente tem pautado bastante também junto ao Judiciário, a necessidade de proteção das parlamentares. Na Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, na ABEC, que eu presido, nós fizemos, inclusive, notas de apoio às parlamentares candidatas a prefeituras que foram eleitas, a cargos de vereança, já deputadas estabelecidas, né, como nós temos aí Érica Malonguinho, Érica Hilton, Linda Brasil, Duda Salaber, Beni Brioli, aqui de Niterói, Rio de Janeiro, eu falo desde o Rio de Janeiro,
que foram ameaçadas, e que foram ameaçadas porque exatamente são mulheres negras e trans, né? São mulheres que estão quebrando esse estatuto com muita dor e muita dificuldade, porque os partidos também não são essa porteira aberta, como a Ana Lu bem colocou. Nós temos muitas vezes que meter o pé mesmo, literalmente, para poder gritar que nós temos que ter um lugar ali, não apenas nos debates, que, por exemplo, Elas por Elas faz com genialidade e que nos suportam tanto, nos apoiam tanto enquanto mulheres, mas também nos outros espaços que tradicionalmente se esquecem que as mulheres também têm que estar debatendo. Por isso que é tão importante a gente falar aqui de patriarcado, de capitalismo, porque são as mulheres que vão trazer alternativas fundamentais para essa transformação. Então, ao mesmo tempo que nós temos maior acesso e que nós temos conquistado isso à força e à luta e com um debate muito bem fundamentado, precisamos que as instituições, desde os partidos até o judiciário, não dá para contar muito com o legislativo que a gente tem, muito menos com o executivo federal, né? Mas que nós nos organizemos para dar cada vez mais apoio a essas parlamentares e formemos muito mais candidatas. Não nos sintamos satisfeitas com as que entraram, precisamos de muito mais, senão a gente vai manter um número que é muito baixo, considerando a proporção de mulheres na política no Brasil com relação a outros países, né? Inclusive países que tradicionalmente as pessoas aqui consideram machistas, e aqui tem muito menos parlamentares mulheres do que lá. É sobre isso, é sobre essa reação nossa, mas também uma necessidade de ação, né? Que os ditos aliados, parceiros se mobilizem, e que não fiquem sentados só na ideia, que bonito ouvir mulher falando, LGBT falando, mas que nos apoiem firmemente na formação política, nos debates, nas campanhas, com programas como Elas por Elas, e muito além, e garantindo a vida e a segurança das parlamentares, porque elas correm risco, porque elas quebram fundamentalmente, e eu falo como amiga de Marielle Franco, que foi executada, quebram enquanto Marielle, uma mulher negra, favelada, LGBT, ela foi assassinada e até hoje nós não temos resposta, continua impune. É sobre isso. Nós precisamos de proteção, às vezes muito mais do que o parlamentar, né, branco, hétero, cis, que apresenta propostas, é ameaçado. Marininha ameaçada ela foi logo executada. Então é sobre isso, é uma responsabilidade dentro e fora dos partidos, junto às instituições, pela luta para a inclusão das mulheres. E essa inclusão inclui a nossa proteção também, porque nós somos alvo, porque nós somos a flecha, mas também somos o alvo. Sem nós a gente não consegue, a sociedade não se faz completa, não se transforma e a política vira uma palavra vazia. É sobre isso, eu acredito. Muito obrigada, Jaqueline. Obrigada, Ana Lu. Obrigada, Jaqueline, pela participação no nosso programa. Espero encontrá-las em outra oportunidade. Até mais. Até mais. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. A gente encerra com a triste notícia da perda de uma grande aliada na luta pelos direitos das mulheres. Faleceu ontem, dia 12, a professora Lourdes Bandeira. Ela, que foi docente no Departamento de Sociologia da UNB, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa da Mulher, foi referência em pesquisas sobre feminismo, relações de gênero, violência contra a mulher e atuou na Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República durante os governos Lula e Dilma, deixando um grande legado na efetivação de políticas públicas para as mulheres. Manifestamos nossos sinceros sentimentos à família, amigas e amigos. Até amanhã.